Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um tempo de cultuarmos ao Senhor através do nosso culto virtual. E eu quero te convidar nesse momento a orar. Que você, aí onde você está, você esteja com o seu espírito preparado nesse momento para cultuar ao Senhor. Que você esteja com a sua mente disposta, com o seu coração dispostos a ouvir aquilo que Deus tem a falar através da sua Escritura. Me acompanhe em oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de cultuar ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pelos meios digitais que nós temos acesso e que fazem com que seja possível nós estarmos juntos em coração, juntos pela tela do celular ou do computador ou da televisão, mesmo estando separados fisicamente, Pai. Que nós possamos provar da Tua graça, que nós possamos provar da ação do Senhor nesse momento, através desse culto que nós estamos prestando ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos encontre nesse tempo e que o Senhor encontre aqueles que estão assistindo a esse vídeo com um espírito adorador, para adorar ao Senhor nesse tempo, para eliminar as distrações e focar no Senhor, em Te adorar, em render graças, louvores a Ti, Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, recebe o nosso culto, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, igreja, que neste momento a gente possa estar em espírito, em oração, juntos, louvando o nome do Senhor. Amém?
Há alguns anos eu estava conversando com um amigo e ele estava me contando uma parte da história dele, de quando ele era adolescente. E ele estava passando pelo bairro, tudo mais, e encontrou algumas pessoas ali que conheciam a ele e que também conheciam ao pai dele. E essas pessoas disseram a ele, falaram: rapaz, como você anda igual ao seu pai? E isso deixou esse meu amigo muito intrigado. E por que deixou ele intrigado? Porque o pai dele não tinha uma das pernas e usava uma prótese, e por isso ele andava um pouco mancando. Mas ele tinha as duas pernas perfeitamente, e ainda assim as pessoas olhavam e falavam: cara, quando você está de costas andando, às vezes eu confundo com seu pai porque você anda igualzinho a ele. Ele andava igualzinho o seu pai. Na mensagem de hoje, na pregação de hoje, nós vamos ver aqui como andar assim como Jesus andou. Como andar assim como Jesus andou. Como andar como nosso mestre. E esse texto que nós vamos então ler, ele vai nos mostrar duas coisas. Primeiro, qual é o princípio por trás de se andar como Jesus andou, e também qual o padrão, ou seja, como andar, como fazer para andar como Jesus andou. Te convido então a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, versos 1 a 6, são os versículos que nós vamos ler. 1 João, capítulo 2, versículos 1 a 6. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, alguns dizem a propiciação dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Versículo 4. Se alguém diz: eu conheço a Deus, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Versículo 6, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Em outras palavras, parafraseando esse último versículo, quem afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Os versículos 1 a 2, eles vão falar a respeito desse princípio que eu já disse aqui, então, o princípio de se andar como Jesus andou. E nós poderíamos dizer, inclusive, o princípio da imitação, o princípio de se imitar a Jesus. Porque é isso que discípulos fazem com os seus mestres. Os discípulos andam ou procuram andar como seu mestre, procuram imitar a conduta, o comportamento do seu mestre. Dentro do versículo 1 e 2, nós vamos ver os princípios, então. O primeiro deles é que o pecado deve ser um acidente e não um estado permanente. Se a gente quiser rimar um pouco mais, a gente vai dizer o seguinte: o pecado deve ser um acidente, não um estado permanente na vida do crente. O pecado é um acidente. O pecado na minha vida, na sua vida, não deve ser algo cotidiano, não deve ser algo encarado naturalmente. Todo mundo peca, mas é tão difícil. Não. A resposta à misericórdia de Deus por nós, enviada através de Jesus Cristo, da obra consumadora, da obra perdoadora de Jesus Cristo,
deve ser uma vida de obediência. Nós respondemos à misericórdia de Deus com obediência. O alvo de todo o cristão deve ser não pecar. Não pecar. Esse deve ser o alvo de todo cristão. Não há lugar na vida do cristão para permissividade. Mas eu vou pecar aqui porque Deus me perdoa depois. Eu vou fazer isso aqui porque afinal de contas todo mundo faz. Se eu fizer também, acho que não tem nada de mal com isso. Deus perdoa depois. Essa não é a conduta de quem anda como Jesus andou. Esse não é o princípio de quem anda como Jesus andou. Esse não é o princípio daqueles que verdadeiramente são discípulos de Jesus. Essa não é a conduta. Porque não há lugar para permissividade na vida do cristão. Nosso alvo deve ser, então, não pecar. Agora, como eu disse, o pecado é um acidente e não deve ser um estado permanente. E como um acidente, às vezes, pode acontecer. Nós podemos pecar em alguns momentos da nossa vida. Aqui não estou falando da questão de permissão, olha, você pode pecar. Não. Há alguns momentos em nossa vida que nós vamos pecar. Todos os dias. O próprio João vai dizer que aquele que diz que não peca é mentiroso. Nós pecamos. Mas nós não caminhamos no pecado. Nós não caminhamos escravizados pelo pecado porque nós fomos libertos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqueles que são cristãos, aqueles que renderam a sua vida a Jesus. O pecado, então, ele é um acidente. O alvo do cristão é não pecar. Porém, quando nós não conseguimos atingir a esse alvo, nós podemos descansar o nosso coração no fato de que nós temos um advogado, um ajudador. A palavra original para isso é parácletos, aquele que se põe ao lado para ajudar. E esse é o próprio Jesus. Quando acidentalmente, e não cotidianamente, não repetidamente, mas quando acidentalmente nós pecarmos, nós precisamos ter a certeza de que Jesus está do nosso lado. Ele se põe ao nosso lado como nosso ajudador, como nosso advogado, para que nós possamos ter a comunhão com Deus. Já respondendo essa pergunta, por que nós precisamos de um advogado? Por que nós precisamos de um ajudador? Nós precisamos de um advogado, nós precisamos de um ajudador para que o fato de nós pecarmos não seja motivo de acusação e de condenação, tirando de nós, então, o direito de relacionamento com Deus que Jesus Cristo nos dá. Nós somos adotados por Deus, nós somos filhos de Deus. A todos quantos creram, aos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. E como filhos, nós devemos então andar em comunhão. O pecado quebra a nossa comunhão com Deus. E quando o pecado acontece na nossa vida como um acidente, nós devemos então nos colocar diante de Jesus, que é o nosso ajudador, que é o nosso parácletos, o nosso advogado, e ele então restabelece essa comunhão com o Senhor Deus. Segundo, nós precisamos entender que há um recalcular de rota. E esse recálculo de rota faz parte, então, dos princípios. Esse recalcular de rota faz parte dos princípios de andar como Jesus andou. O perdão promove reconciliação. Acredito que você que está assistindo esse vídeo já teve acesso a GPS, já usou o GPS, você deve saber para que serve esse mecanismo, né?
E o GPS, quando você está usando ele no carro, na bicicleta, na moto, e você então tem um lugar para chegar, ele vai traçar uma rota para você até esse lugar que você quer chegar. Quando você está indo nessa rota, e então por distração ou por algum outro motivo, você pega uma rua que não era para pegar, você sai daquela rota estabelecida, você ouve a voz e você às vezes pode ver escrito lá no GPS do seu celular a seguinte frase: recalculando rota. Recalculando rota. Sair da rota é um acidente que o GPS logo mostra ou nos mostra como voltar para a rota original. O versículo 2 vai dizer que o próprio Jesus, ele se fez propiciação por nós. Ou seja, o sacrifício de Jesus promove um recalcular de rota, a remoção da inimizade entre Deus e o homem. A rota das nossas vidas estava nos levando à morte e à morte eterna sem Jesus. Mas o sacrifício de Jesus, ele recalcula essa rota para que a gente possa estabelecer uma comunhão com Deus e seguir não mais para a morte, mas para a vida e vida eterna. O sacrifício de Jesus não precisa de complementos. Ele vale de uma vez por todas e está acessível a todos. O sacrifício de Jesus não está vinculado a algo que você possa pagar para Deus. Não está vinculado a você ir na igreja domingo após domingo. Se estivesse, a gente já estava frito, né? Porque a gente está no meio da pandemia, não está mais indo na igreja falando de prédio, né? Então, a gente já estava complicada a situação para o nosso lado. Não, o sacrifício de Jesus, ele é válido de uma vez por todas e está acessível a todos. Não precisa de complementos, não precisa de que você dê algo em troca, porque você não tem nada que você possa dar em troca daquilo que Jesus fez por você, para salvar você e para livrar você da morte e morte eterna. Mas é importante também dizer que o perdão de Jesus, ele não nos isenta de obedecê-lo, pelo contrário. O perdão de Jesus por nós deve nos levar a obedecer, porque a nossa obediência vai ser a demonstração de amor a Ele. João capítulo 14, versículo 21, vai dizer que aqueles que o obedecem o amam. São aqueles que amam a Ele. A nossa obediência é uma demonstração do nosso amor por Jesus. Esse é o princípio de andar como Ele andou. Jesus nos perdoa dos nossos pecados. Então, porque nós somos perdoados, nós devemos andar em obediência e andar como Ele andou. Jesus certa vez disse que o que Ele tinha que fazer, o que Ele fazia era a vontade do Pai. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o padrão, esse é o princípio de nós obedecermos. O que está por trás da obediência não é simplesmente um comportamento, mas é uma motivação que vem de dentro. É o perdão de Jesus fazendo efeito na minha vida, na sua vida, nos levando então, assim, a obedecê-lo. Nós obedecemos, nós obedecemos porque fomos salvos e não para ser salvos. Obedecemos porque fomos salvos para a obediência. Vimos então o princípio que está por trás de andar como Jesus andou. Agora vamos olhar para qual é o padrão de andar como Ele. Ou seja, como nós podemos ver que eu mesmo, ou que nós mesmos estamos andando como Jesus andou. Primeiro, com integridade na vida.
O relacionamento pessoal, a íntima comunhão com Deus, nos leva a guardar os seus mandamentos. E que mandamentos é esse? Jesus resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Integridade na vida. O cristianismo exige de nós uma conduta moral. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 24 até o 32, se você quiser acompanhar aí. Efésios 4, 24 a 32. Diz assim: e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Portanto, ou seja, se nós somos revestidos, então, já que nós fomos revestidos dessa nova natureza, que é verdadeira, que é santa, que é justa, devemos, então, abandonar a mentira e dizer a verdade ao seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Uma conduta moral, integridade na vida. Esse é o padrão daqueles que servem a Jesus e daqueles que desejam andar como Jesus andou, que desejam viver como Jesus viveu. O cristianismo exige de nós conduta moral. E volto a dizer, não é uma simples réplica, não é uma simples repetição, não é algo exterior. É algo que vem através, ou na verdade vem porque houve uma transformação interna. E essa transformação interna, ela evoca então essa nova conduta moral. Quando a gente olha para João, por exemplo, relatando a conversa de Jesus com Nicodemos, que fala, é preciso nascer da água e do Espírito. A água tinha a ver com purificação. A água tinha a ver com pureza moral. Aqueles que são discípulos de Jesus são puros moralmente. Eles têm uma conduta moral exemplar. Então, um dos padrões aqui, ou seja, como andar como Jesus andou. Primeiro, tenha integridade moral na sua vida. Segundo, seja aperfeiçoado no amor. O amor de Deus por nós e o amor de Deus em nós deve fazer toda a diferença. Nós precisamos permanecer no amor. João capítulo 15, versos 8 a 9, falando a respeito da videira, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Esses versículos 8 e 9 vão dizer que aquele que ama Jesus lhe obedece. Lhe obedece. A gente tem visto no nosso tempo muita falta de amor. Eu estava há alguns dias acompanhando as notícias do nosso país e vendo, por exemplo, a fraude na compra de respiradores, num momento tão crítico, onde o país está acometido por uma pandemia tão agressiva,
pessoas preocupadas em enriquecer, pessoas preocupadas em ganhar dinheiro de forma ilícita, não levando em conta a dificuldade que o país está passando, que as pessoas estão passando, não levando em conta vidas de pessoas que estão morrendo. Fraude na compra de respirador, é fraude na compra de teste do Covid-19. A gente pode ver, por exemplo, a falta de amor sendo retratada através do racismo, através da falta de respeito à individualidade do outro, entre tantas outras formas que nós podemos ver a falta de amor. Nós devemos amar como Jesus amou. E assim nós seremos, então, aperfeiçoados no amor. Tiago capítulo 1, versículo 27, vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Atenção aos menos favorecidos é uma das formas de nós sermos aperfeiçoados no amor. Quer ser aperfeiçoado no amor? Então vai lá, tenha atenção com os menos favorecidos. Segundo, autossacrifício. Considere o outro maior, mais importante do que você. Sacrifique-se pelo outro. Terceiro, respeite o outro. Respeite a individualidade, respeite a opinião, respeite o modo de viver. E respeitar não tem a ver com condizer, não tem a ver com achar correto. Você precisa única e exclusivamente respeitar. E assim você vai demonstrar amor pelo outro. E vai estar sendo aperfeiçoado no amor. Quarto, se importe. Se importe com o outro. Se importe com aquilo que o outro está passando. E aqui eu não estou falando simplesmente de uma ação material, de dinheiro ou de alimento, não. Mas emocionalmente. Se importe com as limitações do outro. Se importe se compadecendo do outro, tendo empatia do outro. Tendo empatia para com o outro. Se importe com o outro. Não olhe simplesmente para o seu umbigo. Olhe para o outro. Tem um projeto que se chama Projeto Gente de Perto. E eu quero ler para você o que é esse projeto. Um resumo do que é esse projeto. O Projeto Gente de Perto nasceu em 2019 do desejo de atender a crianças, adolescentes e jovens em situação de extrema vulnerabilidade social, especialmente no centro de São Paulo. Motivados pelo amor e pelo chamado de Jesus Cristo, isso é importante, pelo chamado de Jesus Cristo, nosso objetivo é mudar a realidade daqueles que acompanhamos com um passo de cada vez. O nosso nome, inclusive, foi escolhido pelo público que atendemos, justamente por estarmos perto nos momentos de dificuldade. As pessoas, através desse projeto, estão amando o outro, estão sendo aperfeiçoadas no amor. O padrão de Cristo, segundo o Novo Testamento, é o amor expresso no auto-sacrifício. Este deveria ser o ponto principal da nossa imitação de Cristo, de andar como Jesus Cristo andou. Concluindo, discípulos de Jesus procuram andar como ele andou, imitando seus passos, por causa de uma transformação profunda causada pelo Espírito Santo. Então, se você se diz discípulo de Jesus Cristo, pode ser visto na sua vida uma busca por andar como Jesus andou, imitando os passos de Jesus, por causa de uma transformação profunda feita pelo Espírito Santo. Cultive integridade na sua vida, encarando o pecado como um acidente, não como algo permanente e normal, natural na sua vida. Não, um acidente. Conte sempre com o fato de que Jesus proporciona perdão e reconciliação através do seu sacrifício na cruz. Que a sua conduta moral seja um exemplo para aqueles que estão à sua volta.
E a minha oração e o meu desejo é que você manifeste o amor de Deus, o amor que esse Deus derramou por você, e você então ande como Jesus andou. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ajude cada pessoa que está vendo esse vídeo, e eu peço a começar em mim, que o Senhor nos ajude a andar como Jesus andou. E que o andar como Jesus andou seja uma marca que as pessoas podem ver nas nossas vidas e que isso glorifique o Teu nome e que isso gere vida nas outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um forte abraço a você e a sua família, que Deus os abençoe.